Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no canal. Eu sou Georgia Zatter, médica, triatleta profissional e atual campeã brasileira de longa distância. E hoje eu trago um assunto para vocês aqui que vai agradar muitas mulheres, que é a mulher no esporte. Em especial, eu quero falar sobre os desafios que nós mulheres passamos no esporte, principalmente quando a gente fala de alto rendimento. Então aí vem dificuldades metabólicas, fisiológicas, a síndrome da mulher atleta ou tríade da mulher atleta. Enfim, nós mulheres aí temos muito mais dificuldade do que os homens para entregar uma boa performance, para ter um corpo desejável aí para o esporte. E aí tá o motivo do esporte ser separado entre homens e mulheres. E aqui eu trago experiências próprias de anos de esporte aí, como eu já falei pra vocês, fui ginasta na minha infância, na adolescência e agora triatleta, e também experiências teóricas, conhecimentos teóricos para ajudar as mulheres a terem um melhor resultado e o conhecimento de principalmente se autoconhecer, se autoentender, para que elas possam sempre buscar ajuda e os melhores resultados. Então, como eu falei para vocês, nós mulheres temos um nível de dificuldade muito maior no esporte por questões fisiológicas e metabólicas que a gente enfrenta, questões naturais do nosso biotipo, do nosso corpo, da nossa fisiologia, enfim, isso aí é algo natural do ser humano, só que muitos negligenciam, muitas mulheres negligenciam e muitos homens negligenciam. Então é muito importante a gente passar esse conhecimento e saber que o nosso corpo realmente não é uma máquina, tem vezes que a gente não vai funcionar. Eu vou falar depois de experiências pessoais, que vocês possam entender melhor como funciona a mulher no esporte. Então, começando por questões teóricas, nós mulheres temos um grande desafio aí mensal, que é o nosso ciclo menstrual. Então temos uma fase do pré-menstrual e a fase da menstruação, em que os nossos hormônios acabam caindo. Com isso, a gente tem uma queda de rendimento, uma queda de vontade também de treinar. A gente tem essas questões emocionais, psicológicas, que acabam influenciando, principalmente quando a gente fala de uma atleta de alto rendimento, mas para atletas amadoras isso também é muito importante. E nessa fase, essas questões fisiológicas hormonais são inevitáveis, né? Ao menos que a mulher use um contraceptivo hormonal para amenizar esses sintomas. Caso contrário, a gente vai ter aí uma queda de rendimento que realmente é inevitável. Então, essa queda hormonal é muito característica, é muito importante, é uma queda hormonal que é nítido, é visível para nós, e a gente precisa respeitar esse período para que você não tenha ainda mais prejuízos para a sua saúde. Eu, em experiências pessoais, já passei por fases muito difíceis em que eu insisti no treino realmente, meu corpo não respondia, e aí depois disso eu tive não só uma queda de performance, mas também questões de saúde aí, por exemplo, pegar um resfriado, baixar a imunidade. Então a gente precisa muito respeitar o nosso corpo nessas fases. E um tópico muito importante que eu quero trazer para vocês é a síndrome da mulher atleta ou a tríade da mulher atleta. Essa síndrome, ela costuma iniciar com uma queda de energia relativa no esporte, ou seja, um déficit de energia que acontece por conta de uma dieta, uma restrição calórica que a gente costuma fazer, né, para ter aí um peso ideal, chegar num peso ideal, principalmente quando a gente fala de esportes em que exijam que a mulher seja magra, exijam um biotipo esteticamente mais favorável para aquela modalidade, em especial esportes de dança, balé, ginástica rítmica, ginástica olímpica, e o atletismo, o triatlon, o esporte de endurance também entram muito nessa questão por conta desse cálculo aí de peso x potência. Então, o peso realmente ele importa, mas a gente não pode esquecer que não adianta você buscar um peso magro, esteticamente favorável, e não ficar bem de saúde, não ter força e, consequentemente, baixar a imunidade, enfim, aí você também não consegue entregar uma performance desejável. Então a síndrome da mulher atleta, na maioria das vezes, ela vai se iniciar com esse déficit calórico, que vai trazer consigo essa queda de energia, de performance, pode trazer questões emocionais, psicológicas, a mulher fica estressada, tem uma queda de rendimento, e aí vem o que a gente chama de tríade da mulher atleta, que é um déficit calórico, uma amenorreia, que pode acontecer por 3 meses ou mais
meses. Quando acontece por 3 meses, a gente fala que é uma menorreia total ou completa. E fraturas, fissuras, lesões, que tudo isso vai diagnosticar a síndrome da mulher atleta. Essas fissuras e lesões aí, fraturas que ocorrem com a mulher, elas vão acontecer devido a uma desmineralização óssea, que é aí uma alteração no metabolismo ósseo quando falta energia. A gente tem essa queda hormonal e também essa alteração do metabolismo ósseo, e a consequência disso aí são lesões que podem ser muito graves. Então a gente não pode negligenciar quando os sintomas começam a acontecer. Então, se você se sentiu muito cansada, fora do normal, tem essa labilidade emocional, esse estresse que não é normal, um estresse tanto físico quanto psicológico, uma queda de rendimento nítida, uma alteração do seu ciclo menstrual, uma repetição de lesões, não negligencie. Avise o seu técnico, procure um bom médico, um ginecologista para estar aí te orientando e evitar que você chegue nesses sintomas que caracterizam uma síndrome da mulher atleta. Fora todos esses sintomas, a gente tem um overtraining associado a tudo isso. Então fica muito nítido quando a mulher está com essa síndrome instalada. Então muitas amigas, aí colegas de treino também e pacientes, elas chegam até mim e falam: nossa, mas você está sempre performando, você está sempre competindo, aí com bons resultados, mas ninguém sabe o que tem por trás, né? Então eu encaro aí os mesmos desafios de todas as mulheres. Realmente não é fácil. O que a gente precisa fazer é se autoconhecer, como eu falei ali no início do vídeo. Eu tive um processo aí de autoconhecimento, ele perdurou aí um bom tempo, até eu encaixar o melhor método para mim, que ficasse realmente favorável para eu performar, para eu competir, para trabalhar, mas realmente não é fácil e cada mulher aí vai ter um sistema individual para si. Por isso que eu falo, é muito importante a gente ter bom acompanhamento e os melhores profissionais para nos ajudar nessa trajetória. Falando muito da minha experiência, já tive fases aí em que eu tive dificuldade em encaixar uma performance que perdurasse muito tempo por conta do meu ciclo menstrual, e foi aí que eu pensei em realmente usar um método contraceptivo hormonal que me ajudasse a manter uma constância, né, de performance, porque realmente tem uma estabilização hormonal muito mais favorável. Então a gente consegue aí planejar treinos e provas. Para mim foi muito bom. Obviamente não induzo ninguém aqui a usar um método contraceptivo hormonal, como aqui eu tô passando a minha experiência pessoal. Pra mim se encaixou muito bem. Se mulheres aqui ficarem com dúvida, eu não vou entrar muito em detalhes, mas se mulheres aqui ficarem com dúvida e quiserem tirar dúvida comigo, também manda um direct, manda aí um comentário que a gente pode estar debatendo sobre o assunto, posso estar passando mais experiências pessoais, mas eu acho muito válido cada uma achar o seu método ideal aí para saúde, performance e uma vida equilibrada. E aí quando eu falo, né, que eu tive um pouco de dificuldade até achar o meu método, enfim, é porque realmente para mim ficava até um pouco difícil encaixar uma constância de treinos e de provas devido ao meu ciclo. Então tinha treinos que eu queria entregar, tinha provas que eu queria competir, realmente o meu corpo não respondia da melhor forma. E como eu treino para alto rendimento, eu tive que optar aí por um método que se alinhasse com o meu corpo, com a minha saúde, enfim, e para mim fez muito sentido. Então hoje eu consigo realmente ter uma constância melhor na minha performance, nos meus treinos, nas minhas provas. Cada mulher tem que achar o seu equilíbrio e principalmente o que faz mais sentido para você, né? Se o seu objetivo é mais performance, se o seu objetivo é mais saúde, enfim, cada uma aí tem que ver o que se encaixa melhor também para o futuro, em especial quando a gente fala em saúde. Então a gente tem uma obsessão por performar, por ter um corpo ideal, mas a gente não pode negligenciar a nossa saúde, senão realmente ela vai cobrar. E eu tô aqui para orientar e mostrar esse lado. Como eu falei, muitas não sabem desse universo aí que tem por trás, e muitas que treinam para alto rendimento têm uma pressão enorme em performar, em competir, em estar sempre bem. Então acho que nada melhor e mais justo do que a gente ter um papo aí mulher para mulher,
Como eu falei, tô super aberta aí para quem quiser conversar um pouco mais, posso estar ajudando também. Então, se vocês gostaram desse conteúdo, se tem alguma dúvida, comentem aqui embaixo. Não deixem de seguir o canal, de ativar o sininho. É muito importante isso, a gente vai trazer cada vez mais assuntos que vocês gostem, que vocês queiram. Então deixem aqui nos comentários que vocês querem assistir. Se gostaram desse tema, também falem, que aí a gente pode trazer mais temas para as mulheres, que eu acho super pertinente, super importante.